Oi, pessoal, estamos de volta com Falando de Mercado, podcast semanal da Argos sobre os setores de commodities e energia. Eu sou Camila Fontana, chefe adjunta de redação da Argos no Brasil, e hoje eu converso de novo com o João Scheller, responsável pela cobertura de mercado de petróleo na Colômbia, Equador, Argentina e Guiana. O João esteve na Argos Rio Crude Conference, realizada no final de maio no Copacabana Palace, e vai contar para a gente as principais novidades do evento, como avanços em Vaca Muerta na Argentina e aumento de produção aqui no Brasil. João, quais foram os principais pontos discutidos durante o evento? Camila, primeiramente, obrigado por me receber aqui. Teve vários temas abordados no evento, mas nesse episódio eu acho que a gente vai focar mais em dois pontos. Primeiramente, na produção e no crescimento da produção em Vaca Muerta na Argentina, além dos desafios, obviamente, que todo esse crescimento traz, e também do crescimento de produção aqui no Brasil e o leilão da PPSA que vai acontecer em breve. Começando pela Argentina, a gente tem visto um crescimento, movimentação em torno do desenvolvimento de Vaca Muerta. Quais tópicos específicos chamaram mais atenção na Rio Crude Conference? Olha, eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre o crescimento geral de Vaca Muerta. A gente tem previsão de investimento para 2025 por volta do mesmo patamar de 2024, que foi cerca de 10 bilhões de dólares. É um valor alto e que tem mostrado um crescimento de investimento na região. O foco atualmente na produção argentina é na produção de não convencional, em inglês shale oil, e que é majoritariamente xisto, exatamente, óleo de xisto, que é majoritariamente a região de Vaca Muerta. A gente tem inclusive a YPF, que é a estatal argentina, com o foco completamente voltado agora para a Vaca Muerta. Eles estão se desfazendo dos ativos que eles têm em outras regiões da Argentina para focar no crescimento e no desenvolvimento da região de Vaca Muerta, desse tipo de óleo de xisto não convencional. A gente também tem tido o avanço governamental com reformas econômicas que têm sido desenhadas para atrair investimentos para a região, e isso tem levado a um crescimento de produção que já pode ser visto. Em 2024, a gente teve um número recorde, 717 mil barris por dia produzido em 2024, e a expectativa de que se chegue a até 1,5 milhão de barris por dia num pico em 2030. Então tem um cenário de otimismo muito grande dos produtores argentinos com relação à Vaca Muerta. Como nem tudo são flores, né? Que a gente tem de desafios em Vaca Muerta. Claro. Bom, acho que primeiramente a gente pode mencionar os problemas ou os gargalos com relação à infraestrutura. A gente está tendo melhorias sendo feitas, na verdade elas já foram basicamente concluídas já, as reformas no Porto de Rosales, que é o principal porto atualmente para exportação do óleo medanito, que é produzido em Vaca Muerta, petróleo medanito. Acontece que o que a gente tem escutado dos produtores é que alguns outros trabalhos ainda vão ter que ser feitos para que se chegue ao cenário ideal em Porto Rosales, que além de tudo, mesmo com todos os investimentos, ainda não é um cenário ideal. Explico isso rapidamente. Basicamente, o problema atualmente da Argentina é conseguir carregar navios grandes o suficientes para fazer com que esse óleo que eles vendam seja economicamente competitivo com outros óleos ao redor do mundo. Porto Rosales atualmente pode carregar Aframaxes, e a ideia é que eles consigam carregar navios do tipo Suezmax, só que somente parcialmente, por conta de restrições de calado. Então, o trabalho em Porto Rosales é permitir com que se consiga carregar navios um pouco maiores do que atualmente. E, eventualmente, há também a expectativa de que se consiga carregar, de fato, VLCCs, que são basicamente os maiores navios e que conseguem levar petróleo de forma economicamente competitiva para mercados como, por exemplo, a Ásia, que é um mercado que os produtores argentinos acreditam que pode ser explorado por eles. Então, basicamente, esses gargalos, tanto com relação a, enfim, o fim das reformas em Porto Rosales, mas também esse novo oleoduto, Vaca Muerta Sur, que vai permitir que se carregue esses navios maiores, tem-se no ar uma visão de que talvez vá atrasar também. Então, acho que, apesar dessa expectativa de que ocorra um crescimento muito grande de produção em Vaca Muerta, esses pontos ficam em abertos e acabam trazendo um pouco de ceticismo, eu diria, ou até mesmo um pé atrás com relação ao avanço por lá. E para além disso, tem a questão do preço do barril do petróleo. Atualmente está muito próximo de $60 por barril. Isso é um desafio, porque, pelo que os produtores têm contado para a gente, o preço do break-even do medanito é por volta de $40 a $60 por barril, a depender, enfim, da situação da região, da empresa. Então, com um barril de petróleo próximo de $60,
a gente tem desafios com relação à viabilidade econômica. Isso pode eventualmente, por exemplo, levar à desaceleração, por exemplo, em investimentos, o que obviamente não é positivo em termos de crescimento. Então, apesar de a gente ter esse lado de otimismo e um otimismo que de fato vem sido corroborado com o crescimento na região, a gente também tem esse outro lado que são os problemas com relação à infraestrutura e os desafios caso o barril do petróleo continue no preço que ele tem estado desde abril. Passando da Argentina para o Brasil, qual foi o foco das discussões durante a conferência? Bom, Camila, Brasil, acho que a gente pode mencionar o crescimento de produção em geral. Assim, o Brasil tem sido um dos países que vem puxando o crescimento de produção de petróleo na América Latina, junto com a Argentina. Não é à toa que a gente está falando desses dois países, além da Guiana, que também tem crescido muito. Então, o otimismo em geral com relação ao crescimento de produção brasileira foi um destaque na Rio Crude. A gente teve, por exemplo, só para dar números, em março agora, a produção brasileira foi de 3,6 milhões de barris por dia, que é um aumento de 8% com relação ao ano passado. A maior parte disso vindo de campos do pré-sal. Então, a gente tem um otimismo com relação a novos campos. Por exemplo, a Shell recentemente anunciou que vai participar de um investimento no campo de Garro do Mato. A gente tem o petróleo do campo de Bacalhau, que logo mais vai começar a ser vendido, comercializado. Então, a gente tem um otimismo com relação ao crescimento do Brasil e, obviamente, traz discussões com relação a novos projetos de portos, novos mercados que podem ser explorados, a novas empresas participantes do crescimento delas com relação à produção. Então, acho que um otimismo geral em relação ao Brasil, que não tem tantos gargalos, aparentemente, como com relação aos projetos na Argentina. Além disso, acho que vale mencionar também que alguns players têm sido bem incisivos com relação ao crescimento de exploração em novos campos, né? Novas fronteiras de exploração, como, por exemplo, a Foz do Rio Amazonas, que é uma área que pode trazer uma produção maior de petróleo, mais barris. Espera-se que o pico de petróleo de produção brasileira atualmente, considerando os projetos que a gente tem agora, seja em 2030. Então, a exploração na Foz do Amazonas poderia trazer mais óleo e um crescimento de produção para além do pico que é esperado atualmente. Você deu um panorama bem geral do que está sendo discutido na indústria de petróleo do Brasil como um todo, mas acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do leilão da PPSA, né, que está por vir. E você poderia falar o que está em jogo nesse leilão? Claro, com certeza. Acho que o ponto principal do leilão da PPSA é que é o maior leilão que a PPSA já fez. Também é bom lembrar que a PPSA é a empresa que comercializa os barris que são da União em projetos do pré-sal. Então, basicamente, a União tem uma participação nesses projetos e a PPSA é que faz, de fato, a venda, a comercialização deles. A PPSA vai leiloar 78,5 milhões de barris no próximo dia 26 de junho. No momento que a gente está gravando esse podcast, o leilão ainda não aconteceu, mas há uma expectativa muito grande, porque é um volume muito grande de petróleo, especialmente petróleo do tipo mero. A maior parte, 60 milhões de barris, são de mero. A gente vai ter outros lotes de sépia, Itapu e também do óleo de Búzios. E como é o maior leilão da PPSA, a gente tem um otimismo muito grande dos participantes com relação, primeiro, aos lotes, a compra desses lotes, mas também o que há para vir nos próximos anos, com o aumento de produção. A PPSA deve começar a ter uma relevância ainda maior em termos de tamanho de produção. Então, a conversa com relação ao Brasil diz respeito muito ao aumento de produção e como esse aumento de produção vai colocar o Brasil cada vez mais em visibilidade em relação ao comércio de petróleo no mundo todo. Muito bom, muito obrigada, João, por estar aqui mais uma vez no Falando de Mercado. Agradeço também aos nossos ouvintes. Lembrando que a Argos vai continuar trazendo para vocês novidades sobre o mercado de petróleo na América Latina, no mundo todo, com regularidade. O João Scheller volta em breve. E este e os demais episódios do nosso podcast estão disponíveis no site argosmedia.com. Até mais, pessoal.